Olá! Bom, agora nós vamos iniciar nossa reflexão no âmbito da nossa segunda unidade, considerando que estamos em uma pós-graduação em Direito Internacional e Direitos Humanos, considerando ainda e fundamentalmente a nossa disciplina, que trata diretamente das vulnerabilidades e das políticas sociais públicas de proteção aos direitos, por tudo que já trouxe, né, aquela visão panorâmica do curso, a primeira unidade que já trouxe as provocações, as reflexões básicas para todos vocês, com aquela visão panorâmica, né, em torno das vulnerabilidades e políticas de direitos no mundo contemporâneo. Com toda a primeira unidade, o propósito foi fazer com que a provocação se materializasse num grande desafio. Tá? A razão de ser de uma disciplina dessa, né, e que, é claro, na minha percepção, sempre na minha percepção, uma disciplina imprescindível da maior relevância, fundamentalmente porque esse panorama que já exploramos, ainda que de uma forma provocativa e ligeira, né? Exatamente porque vamos esmiuçar isso no evoluir de toda a nossa conversa. O panorama contemporâneo mostra aquilo que eu chamei de um abismo, né, entre o discurso e a performance dos direitos, o que, por essa perspectiva socioantropológica, equipada, balizada, né, pelos elementos da teoria crítica e também pelos elementos do pensamento decolonial, né? Então venho iniciando todos vocês quanto à percepção desse panorama, quanto à percepção do problema e do desafio gigante, né? Que abrange, que abraça todo o profissional do direito, todo o agente jurídico no mundo contemporâneo. Né? Porque a partir do discurso que forma um amplo consenso em torno da era dos direitos, como diria o Bobbio, né? Então, esquematicamente, por uma leitura rasa, positivista, superficialista da história, desde as revoluções de fins do 18, alcançamos a era dos direitos. Né? Então isso é sempre muito elevado, é sempre muito motivante para todos nós do direito, mas é preciso seguir em frente, né? Não podemos ser ingênuos a ponto de não enxergar esse abismo entre o discurso e a prática, ou a performance, no que tange aos direitos. Daí o claro desafio em torno da justiciabilidade e, consequentemente, na justiciabilidade ou concretização ou materialização desse discurso tão elevado. Né? E aí, depois de apontar, depois de trazer todo esse panorama dos desafios, da seriedade, da relevância, da reflexão em torno desses pontos, nessa segunda unidade, né, eu ainda continuo incomodando, né, possivelmente trazendo angústias pequenas ou não tão pequenas assim, e fundamentalmente porque a gente precisa tratar do nosso contexto, né, da nossa realidade brasileira contemporânea, e até para a gente entender essa imensa dificuldade em, de alguma maneira, equalizar, né, harmonizar o discurso e a performance dos direitos humanos e fundamentais, enfim, dos direitos subjetivos,
Convém, né, eu diria, na realidade, né, é imprescindível que possamos conhecer um pouco mais criticamente a nossa própria história. Então, eu volto a reflexão para o contexto brasileiro, especificamente, né, e estou intitulando a segunda unidade de a colonialidade e a deformação do Brasil. Né? É claro, sempre algo provocativo. E nesse sentido eu quero voltar nesse processo de formação ou deformação da sociedade brasileira. Para isso eu me sirvo, né, daquelas ferramentas da teoria crítica, da decolonialidade, e de pronto eu já começo com essa provocação imensa: formação ou deformação, né? Exatamente para que percebam, né, voltemos naquele motivo que eu explorei na primeira unidade, sobre as diferentes matrizes de análise, reflexão, enfim, e no campo historiográfico, né, é muito recorrente, né, é muito possível fazermos esse exercício analítico, tratando da história de perspectivas, né, um tanto diversas entre si. E pela perspectiva positivista, tradicionalista, né, em que a história é muito fortemente pautada em grandes acontecimentos, grandes datas e grandes personagens, né, é aquela velha história, né, que não chega a nos orientar, mas que diz algo do tipo que em 1500 os europeus descobriram o Brasil. E a partir do descobrimento o Brasil floresceu, né? É sempre uma leitura, é sempre uma apropriação de uma narrativa, mas considerando criticamente o próprio exercício histórico, como eu já havia dito, é preciso perceber que enquanto alguns se apropriam da história, dessas narrativas, outros acabam sofrendo o impacto dessa história. Então, a narrativa histórica como um exercício de poder, é disso que se trata. Porque essa narrativa em torno da formação ou do descobrimento do Brasil, ela é muito fortemente eurocêntrica, ela se pauta na lógica colonial, tudo aquilo que já conversamos, mas sempre repercute de uma forma muito elevada, tranquila, tranquilizadora, porque afinal os europeus, na sua humanidade, na sua racionalidade e sensibilidade, descobriram um novo mundo e trabalham muito intensamente no sentido de humanizar, racionalizar esse novo mundo. Né? Então eu já provoquei algumas reflexões em torno do grande problema que está por trás disso. Agora, uma outra perspectiva, um outro olhar crítico ou decolonial, né, em grande medida, né, tem elementos muito consistentes que sustentam que antes de formação o que se teve foi uma deformação. Antes de um descobrimento, o que se teve foi um encobrimento. Aí a gente pode pensar, né, em alguns dos grandes pilares do pensamento decolonial, como Henrique Dussel, né, como Walter Mignolo, e tantos pensadores, né, de projeção mundial, Aníbal Quirrano, enfim, que volta, né, naquela conexão já explorada entre modernidade e colonialidade. O Brasil, a América Latina, né, as colônias africanas, orientais, cada um no seu contexto, com a sua singularidade histórica,
mas acabam mostrando pequenas variações desse mesmo tema colonial, tá? E tratando diretamente da sociedade brasileira, porque, né, é claro que se lembram, o grande pano de fundo em termos de problema de indagação e que, consequentemente, funciona como um combustível para toda a nossa reflexão, é aquilo que já está colocado, é esse abismo, é esse, não exatamente contraste, né, mas um desnível, né, e da forma como eu estou colocando, um desnível abissal entre o discurso e a prática, ou o discurso e a performance dos direitos. Então a indagação nesse contexto seria sempre nesse sentido, porque a nossa história, particularmente a nossa história jurídico-política, é tão farta em mostrar conquistas, né, que vão consolidando, que vão viabilizando o exercício da cidadania, e a culminância disso com a Constituição da República Brasileira de 1988, não em vão rotulada de Constituição Cidadã, né? E tudo aquilo que a Constituição trouxe ainda como promessa e que tanto sentido fez, né? Mas o problema continua, o desnível, né? E para a gente poder enfrentar de forma consistente, né, produtiva, pensando no nosso compromisso com as políticas públicas, com a minimização das vulnerabilidades, a gente tem que entender, né, muito de perto a nossa história, porque muito possivelmente só com essa percepção histórica crítica e decolonial podemos encontrar um caminho, né, que não seja tão superficial, tão místico, pautado, né, em fórmulas prontas, em panaceias que vão resolver os problemas. E a nossa história colonial, triste ou dramaticamente, tem mostrado que essas fórmulas prontas não são eficazes, né? Então, nesse sentido, convém, né, talvez seja necessário que voltemos nesse ponto, né, porque a nossa história, ela seria, desse ponto de vista, né, que eu convido vocês a adotarem, a grande materialização da colonialidade do saber-poder, né? Então daqui a pouco eu já começo a iniciá-los também em contribuições no âmbito da teoria crítica, já bastante sofisticados aí de fins do século XX, e que vão se amarrar muito bem com a reflexão do pensamento decolonial, para a gente entender, né, por uma lente, vamos dizer assim, pouco ortodoxa, né, a nossa história colonial. E nesse sentido eu começo fazendo menção a Darcy Ribeiro, com a sua obra, né, já um clássico, uma grande referência, O Povo Brasileiro, onde ele vai sintetizar, né, muito das suas impressões, das suas conclusões, com tanto e tanto tempo de pesquisa, com tanto e tanto tempo pensando sobre o Brasil, né, e a América Latina, né? Então é importante dizer isso, né, porque nomes como Darcy Ribeiro e Gilberto Freire, grandes intelectuais, grandes críticos que já se foram, mas que têm uma base muito forte no pensamento decolonial latino-americano, né? Então, nesse sentido, enfatizo que estou seguindo aquela matriz crítica e decolonial, né? E Darcy Ribeiro, particularmente, ele provoca essa percepção,
né? É a percepção de que o Brasil teria sido, ao mesmo tempo, um grande criatório de gente e, ao mesmo tempo, um grande campo de extermínio de gente, né? Então, tem-se um paradoxo estrutural na base da emergência da sociedade brasileira, né? O que já é suficientemente provocativo para a percepção quanto à nossa história colonial. Bom, mas buscando sempre respeitar aquele limite, aquele padrão de tempo das videoaulas, eu continuo, né, na próxima videoaula. Mais uma vez, muito grato.